Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do CimeCast. Estamos estreando aqui com o professor Jonas. Oi gente, prazer, sou o professor Jonas, sou o novo professor de História da escola. É um prazer estar aqui gravando com os meninos hoje. Professor, conta pra gente, quando você escolheu ser um historiador? Quando eu escolhi ser um historiador, na verdade eu não entrei na universidade de História para dar aula, né? Eu queria trabalhar realmente em museu, era o meu sonho desde quando eu terminei o ensino médio. Mas aí eu acabei, por caminhos próprios da vida, entrando na sala de aula, né? E virei professor, e o fazer do professor também é o de historiador, né? Porque a gente precisa pesquisar para montar a aula e tal. Então tem sido uma experiência muito legal, muito Realmente, né? Então, foi difícil esse processo para você se formar? Complicado? Teve algumas dificuldades, assim? Foi bem complicado. Eu falo para todo mundo que é mais fácil você entrar numa universidade federal, que é de onde eu vim, né? Do que você sair de lá com um diploma. Ainda mais quando você tem um déficit, né, na sua formação básica, porque eu fui aluno da escola, da rede pública estadual de ensino, né? Então, quando eu passei na federal, eu me senti muito, muito feliz, muito inteligente. Só que a partir do momento que eu comecei a assistir as aulas lá da federal, eu comecei a ver o quanto a minha formação básica era deficitária. Então, foi bem difícil. Realmente, né? Enfim. Qual que é a sua maior dificuldade, assim, da aula? Acho que a maior dificuldade que eu tenho em dar aula é fazer os alunos entenderem o conteúdo, assim, porque como o conteúdo de história é um conteúdo às vezes muito denso, né, muito abstrato, eu tento formatar as aulas de um jeito que vocês entendam, né, que vocês consigam assimilar o conteúdo e agregar valor, saber a importância que é estudar história, entender o contexto. E também porque a gente todo dia vive uma história nova, né? Exatamente. A história sempre está evoluindo. Nós precisamos nos entender dentro desse processo como agentes históricos também, né? E você acha que isso faz com que você sempre se mantenha, seja atualizado? Sim, estudando história? Extremamente necessário. Eu acho que a gente, quando você estuda história, você tem uma outra perspectiva do mundo, de uma forma geral, né? Do contexto social, econômico e político, você consegue fazer uma leitura mais inteligente e interessante. Sim. Qual é a melhor parte pra você, assim, da aula? O que você acha mais legal? Eu acho que quando eu tenho o retorno positivo dos alunos. Acho que aquela cartinha mesmo que vocês escreveram para mim me tocou bastante. Eu acho que quando vocês gostam da minha aula, eu consigo ser mais professor, sabe? E além de ser professor, você pensa em ter mais alguma formação? Sim, eu quero seguir carreira acadêmica, quero fazer mestrado e doutorado e pós-doutorado, porque o meu intuito mesmo é dar aula em universidade. Eu quero ocupar a cadeira de História da Unifesp. Aí sim. Qual a sua turma preferida? A minha turma preferida aqui do Simetria é o 9º ano. Eu gosto muito deles, a gente consegue construir bastante, ele é uma sala bem crítica, assim, no sentido de levantar questões, né, de interagir com a aula, de participar. Eles têm uma participação muito ativa, então eu gosto muito deles. Nossa. E por você ter passado, né, numa federal, assim, que conselho você daria pra gente, assim, pra seguir? Eu acho que o maior conselho é que vocês entendam que esse é um espaço para vocês também. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não tenho capacidade de passar na federal, eu não acho que a federal é para mim e tal. E a federal ela é para todo mundo. Na verdade, as universidades todas deveriam ser públicas, né? O ensino deveria ser público, porque o conteúdo da universidade pública é muito bom. Sabe? É o conteúdo onde você faz o debate acadêmico, produção científica. Então acho que vocês precisam começar a se imaginar nesse lugar e querer também. Porque vai valer a pena no futuro, né? Certeza. Com certeza. Por conta do currículo, né? Também pra gente entrar no mercado de trabalho vai ser muito bom, né? Muito bom. Qual é o seu conteúdo de história preferido? É a minha iniciação científica. Eu fiz iniciação científica em História da Arte, na Idade Média. Então é o meu conteúdo preferido, que dentro da escola é o conteúdo do 7º e do 8º ano. Sim. E o senhor tinha comentado também que você tirou 960 na redação, né? Como que você, tipo, aconteceu isso, sabe? Porque é muito difícil a gente estudar pra tentar chegar numa pontuação máxima do Enem. Como que você fez assim? Só tem um segredo na redação, que é você ler muito. Quanto mais você lê, mais capacidade você tem de escrever bons textos.
e de falar também. Inclusive, né, essa dificuldade que a gente estava tendo, assim, de quem vai fazer as perguntas, não gosto de falar, isso Sim. tem muito a ver com isso também. Quando a gente lê bastante, a gente fala muito bem, a gente escreve muito bem, entendeu? Então, quanto maior, só é óbvio que você tem que manjar de gramática, de semântica, de morfologia, né, de tudo isso. Mas eu acho que a leitura é o pontapé inicial. Criar o hábito de leitura. É um processo bem complicado, né? Principalmente o Enem. Principalmente para essa geração de vocês, né? Que tem uma capacidade de concentração muito baixa. Então, parar para ler um livro... é muito difícil. muito Quando difícil. é um livro muito grande, assim, eu não... Tipo, dá se um não for de desânimo. interesse, então. Não dá nem vontade de iniciar. Esse foi um livro que o professor de história pediu. Aí Nossa, não quero ler mesmo. Ou de qualquer outra matéria também, né? Bem chatinho, assim. E você já pensou em desistir? Algum momento? Tipo, teve um momento que você falou assim, eu vou desistir porque não tá dando mais, eu não vou conseguir. De ser professor? Ou, tipo, nesse processo de estudo. Assim, na faculdade eu quis desistir várias vezes. Eu imagino. Muitas vezes eu quis desistir porque é muito complexo. Uhum. Assim, eu tinha uma realidade que eu precisava trabalhar e estudar, eu não podia só estudar. Então, foram anos difíceis. 5 anos lá na Unifesp e foi bem complicado. Mas, no geral, desistir não. Eu sempre quis isso, né? Eu sempre quis estudar, eu sempre quis fazer faculdade e tal. E eu sempre gostei. Então, isso facilita muito o processo. Acho que quando você se identifica com o que você tá fazendo, é mais fácil de você levar adiante. E a sua família sempre te apoiou em relação a isso? A fazer história? Tipo, estudar história? Porque não é uma coisa que a gente vê, tipo, eu vou cursar história. O que eu vou fazer história? Não, história, né? Não, a minha mãe sempre me apoiou. Eu venho de uma família de origem um pouco humilde, né? Minha mãe é auxiliar de limpeza e meu pai é motorista. Então, eles mesmos nunca viram muita vantagem nos estudos, porque eles não tiveram tanto conhecimento. Minha mãe mesmo veio terminar a escola depois de que ela já era mais velha no EJA. Só que eles sempre me incentivaram. Assim, da forma com que eles podiam, né, de como eles entendiam, eles sempre me incentivavam. Eu lembro de um episódio até que a minha mãe tentou me ajudar num trabalho, assim, e ela foi super fofa, mas me incentivaram. Agora, eles não tinham como me estimular mais do que isso. Certo. E assim, a sua vida, a sua história? Conta mais um pouco aí. A minha história... Sobre quem é você. Se a gente perguntasse quem é o Jonas, o que você responderia pra gente? A primeira coisa que eu acho que vocês não sabem sobre mim é que eu sou gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo. Nossa! Nunca que a gente ia imaginar. Nunca, né? Nunca. Eu tenho um irmão gêmeo que chama Jonas e Jonatas. E eu, no geral, sou muito tranquilo, assim, eu gosto de ler. Eu tenho mais de 500 livros no meu apartamento. Nossa. Eu gosto muito de estudar. Sempre vi muito... Eu acho que a educação é o principal quesito, assim, para uma pessoa evoluir na vida. E quando eu falo evoluir, nem é no sentido só financeiro, porque o financeiro é importante também. Sim. Mas eu acho que quanto mais conhecimento você acumula ao longo da sua vida, mais noção da realidade e percepção de mundo você tem. Então acho que esse sou eu. Eu gosto de fazer leituras do mundo das pessoas, sabe? Quando eu entro na sala do 2º ano, por exemplo, eu tento identificar, assim, em cada um de vocês as capacidades, as potencialidades de vocês, para explorar isso de uma forma positiva, sabe? Eu acho que é uma sala, de forma geral, uma sala muito boa, só que vocês não me provocam tanto. E eu gostaria mais, assim, que vocês me provocassem enquanto historiador mesmo, sabe? Mas eu sou essa pessoa, eu sou muito curioso, eu sou muito verdadeiro nas minhas colocações, assim, eu gosto muito de trabalhar com honestidade, porque eu acho que esse é o caminho. Quando você quer construir alguma coisa, você tem que ter 2 coisas, conhecimento e honestidade. Certo. E você se arrepende, professor, de tudo que você já passou, assim, nesse processo? De forma nenhuma. Não. Por mais difícil que foi o processo, o caminho, eu acho que hoje eu consigo ver os resultados que eu já colhi e que eu pretendo colher ainda. Eu acho que quando eu chego dentro de uma aula e eu dou uma boa aula e vocês me agradecem por isso, é um resultado muito positivo. E pode ser um agradecimento simples, uma mensagem, como eu recebo na DM do Instagram, uma cartinha, um bilhete, e eu guardo tudo, viu, gente? Eu tenho uma caixa no meu apartamento só com cartas que eu ganhei dos alunos. Que lindo. Eu guardo tudo. Isso é bom, eu mesmo assim, eu nunca gostei de história. Não? Você chegou assim, eu tô começando a gostar mais. Isso que paga, tá vendo? É muito gratificante saber que alguém começou pelo menos a ver sentido na disciplina de história por minha causa. Eu acho que o fato de eu ser mais novo também, conseguir ter uma linguagem mais acessível, faz com que vocês entendam melhor a disciplina. Certo. E voltando, né, sobre o assunto da redação, né? Eu não lembro se eu já tinha perguntado, se eu já tinha passado alguma dica, mas ler mais, né?
A primeira coisa é você entender a estrutura de uma dissertativa. Porque a maioria das redações do Enem, que são notas medianas, é porque elas não atendem o que a redação pede. Que é uma dissertação. Uma dissertação ela tem uma estrutura, uma introdução, desenvolvimento e uma proposta de intervenção. Tem que ter. O senhor acha legal, tipo, decorar o modelo pronto de redação e depois só substituir as palavras ou criar mesmo do zero? Eu acho importante você saber o modelo, Sim. só que eu acho que decorar não vai ajudar. Porque como o tema da redação é surpresa, a gente nunca sabe se a gente vai conseguir adequar aquela estrutura ao que a gente precisa. Então o importante, mais do que... Você tem que saber o modelo, mas acho que mais do que isso é você entender que você pode construir com as suas próprias percepções. Né? E quando você estudava, assim, na época de escola, quais eram os seus pontos fortes, assim, e seus pontos fracos? As humanidades. Eu sempre fui de humanas. Eu sempre gostei muito de filosofia, tanto que eu estava conversando com o professor Lennon. Se eu não tivesse feito história, eu com certeza teria feito filosofia, mas história sempre foi minha paixão. E assim, eu gosto de matemática, eu entendo a necessidade da matemática, mas sempre foi um ponto fraco para mim. Eu fui bem, na prova do Enem mesmo, as ciências da natureza, né, e matemática, eu fui bem mediano. Matemática não é muito bom, não. Nossa, não é meu forte. Horrível. Pelo menos o meu forte. Nem filosofia a gente gosta muito, porque é bem complexo, é muita coisa, assim, é bem... Mas eu gosto eu falo assim, que eu faço parte de um seleto grupo de pessoas que escolheram a vida longe dos números. Sim, entendi. Sim, é essencial, né? Tipo, como é que fala? É diferente dos iguais, né? Diferente dos iguais, exatamente. E assim, na sua profissão, você acha que você sempre tem que estar atualizado? Sempre. Sempre? Sempre. E é importante que eu faça sempre esses vínculos da história, do conteúdo que eu tô ensinando, com o presente de vocês. Entendeu? Quando eu montei os slides lá, por exemplo, que eu trouxe a foto da Praça dos Três Poderes. É importante estabelecer essas conexões, porque aí vocês entendem o impacto do que os fatos históricos têm na nossa vida. Bom, a gente está finalizando as perguntas aqui e também os nossos produtores querem fazer algumas perguntas para o senhor também. Claro. Então, professor, você falou bastante sobre leitura, né? Você teria alguma indicação de livro pra gente? O Pequeno Príncipe. A gente já leu. Já leu. Acho que no 7º ano. Eu acho que é interessante o Pequeno Príncipe, porque ninguém imagina que o Pequeno Príncipe, por exemplo, pode ser um livro de filosofia. É um livro de filosofia? Ele não é um livro de filosofia, ele é um livro de literatura, mas ele tem uma carga filosófica imensa. Né? Para você entender o senso de justiça com a figura do rei, para você entender o senso de responsabilidade afetiva e moral nas palavras do próprio Pequeno Príncipe, para você entender a figura do filósofo com a raposa. Então, o Pequeno Príncipe é uma ótima indicação inicial assim, de leitura, sabe? E eu acho que outra indicação que eu daria são os clássicos da literatura brasileira. Principalmente para vocês que estão no 2º ano que vão prestar Enem, tem que ter o mínimo de contato que seja com os clássicos da literatura. O Cortiço, o Quarto de Despejo, todos esses livros são importantíssimos. Realmente. Fala um pouco mais dos seus hobbies. Sempre fala pra gente que gosta de ler. Mas tipo, o que você gosta de fazer quando você tá em casa? Gosta de escutar uma música, final de semana? fazer algum exercício, não sei. Sem ser estudar. Eu treino, né? Faço academia. Assim, não faço certinho como tem que fazer, mas eu sempre busco ir pra vencer o sedentarismo. Eu gosto muito de jogos online. Eu tenho um Play 5 e eu tenho um PC Gamer, que são coisas que eu gosto bastante de fazer para passar o tempo. Só que a minha leitura, eu não peguei gosto por leitura lendo livros técnicos. Eu peguei gosto de leitura na adolescência lendo ficção fantástica. A grande paixão da minha vida é O Senhor dos Anéis. Então, tanto que as minhas tatuagens e tudo, é tudo voltado para esse universo literário, né? Então, eu acho que leitura é hábito. E eu adquiri esse hábito e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Por isso que eu acumulo uma coleção tão grande de livros também. Tem livros que eu ganhei na minha prateleira quando eu tinha 7 anos. Eu aprendi a ler antes de aprender a amarrar os sapatos. Além de história, qual outra matéria você tem interesse também? Ai, gente, filosofia é a minha paixão. Tanto que no que eu puder ajudar vocês na filosofia também, se vocês precisarem, eu sempre gostei de entender a verdade sobre as coisas. E a única disciplina no mundo que te aproxima da verdade é a filosofia. Você gosta, tipo, de arte? Amo. Tanto que eu faço pós-graduação, minha pós-graduação é em História da Arte. Eu faço pela PUC São Paulo, né? E quero seguir carreira acadêmica dentro desse nicho.
A iniciação científica na Unifesp foi em História da Arte. Uhum. Eu falei sobre o imaginário religioso do século XIII, pela Certo. obra do Dante Alighieri. Uhum. E a minha pós-graduação é em História da Arte. Então eu acho que a arte, ela movimenta a nossa vida. Ela traz significado para as coisas que a gente acha muito abstrato. E assim, as coisas que você falou, né, das matérias que você falou, tudo se complementa, né? Todas elas. A filosofia, ela é a mãe dessas ciências humanas, e a partir dela surge a história, a sociologia e a própria concepção da disciplina de arte também. Porque a arte é a manifestação cultural, né, física, ou material ou imaterial de uma população. Mas quando você fala de arte enquanto disciplina, é uma ciência que estuda essas manifestações artísticas. Então ela advém da filosofia também. E assim, como que o senhor vê assim, a história na sociedade atual? Acho que não existe valoração da história. Então todo o meu esforço é no sentido de fazer as pessoas entenderem a importância do estudo de história. A gente, principalmente no Brasil, por conta dos processos que nós passamos aqui, nós tendemos a não ter memória. E um povo que desconhece o seu passado fatalmente vai errar no presente e no futuro. Então, você precisa entender a história, conhecer o seu passado, para que minimamente você não volte a cometer os mesmos erros. O estudo da história é importante por isso. Bom, então... Você acha que, tipo assim, na história pode ter algum negócio que corrompeu? Tipo assim, não tem um negócio falando que aquilo é verdade. Então, tipo assim, A história ela não trabalha com verdade, né? O que a gente trabalha é com hipóteses, né? Porque a gente não estava lá quando aconteceu. Então, com base na investigação histórica, nas fontes, a gente consegue esboçar o que foi esse passado. Entendeu? Mas a história, ela se aproxima muito da verdade, apesar de não trabalhar com verdade absoluta, né? Então, dentro do processo, pode acontecer erros que impactam no contexto social. Se a gente for falar, por exemplo, sobre nazismo, né? Quais são as condições dentro da Alemanha que favoreceram a ascensão do nazismo? Então, com base nos estudos históricos, a gente consegue traçar esse perfil. Mas existem erros que o ser humano comete que corrompem o processo histórico, sem dúvidas. Bom, professor, estamos chegando ao fim do podcast, então, como a gente nessa nova temporada, nós vamos fazer um desafio, tá? Claro. Então, ficam aí com o desafio. Bem, pessoal, para a gente encerrar esse vídeo do nosso episódio do CineCast, vamos fazer um desafio com o professor Jonas. Bem, professor, o intuito aqui a gente tem uma ordem de garrafas e você vai ter que pensar e deixar na ordem que a gente determinou, Certo. tá? Então, boa sorte. Vamos lá. Posso? Pode começar. Não. Nenhuma certa. Uma certa. Uma certa? Uma certa. Tá. Uma certa. Uma certa. Duas certas. Duas certas. Duas certas. Vamos lá. Três certas. 3. Duas certas. Duas certas? Então, primeiro eu quero voltar. Três Três certas. certas. Tá. Deixa eu pensar. Duas certas. Então volta. Duas certas. Agora eu tenho 3 certas. Isso. Duas certas. Nossa, que difícil. Assim? Uma certa. Não, duas certas, perdão. Duas certas. Tá, peraí. Uma certa. Uau. Agora eu esqueci até a ordem que tava já. Nenhuma certa. certa. Uma certa. Uma certa. Não, esse aqui eu já fiz, né? Peraí. Nenhuma certa. certa. Nossa, é muito difícil isso, gente. E assim? Duas certas. Duas. Eu posso pedir dica de quais estão certas? Não. Não? Não. Peraí, deixa eu pensar. Assim? Duas certas. Duas certas. Nenhuma certa. Nossa, mas só essa tá certa, então.
Essa é a única certa. 2 certas agora. 2. 2 certas. Uma certa. Uma certa? Mas as que estavam certas antes continuam certas. Ou não? Só É, uma. só uma tá Só certa, uma por tá enquanto. certa? Meu Por enquanto, Deus. uma tá. Pensa, gente. Vou tentar assim, ó. 2 certas. 2. Bom, essa eu não movi, então ela tá certa, sem dúvidas. Aqui, Uma certa. isso é muito difícil, cara. Por isso que eu prefiro história, tá vendo? Estuda história, gente. História é mais fácil que isso aqui. Isso aqui é lógica, né? Deixa eu pensar. Essa tá certa, com certeza. Você vai dar uma dica, tá? Dá. A última é a laranja. A última é a laranja? Última do seu lado esquerdo. Isso. A última pra cá. Agora tem 2 certas. A primeira, essa e essa. Isso. Tá, então as pontas estão certas. Isso. Ótimo. Foca no meio. Eu acho que essa é aqui. 2 certas. É, agora tem 3 certas. Essa e essa estão certas. Isso. Então, só pode ser isso. Acertou. Gente, queria agradecer muito vocês terem me convidado, eu adorei. Eu acho que vocês têm um caminho brilhante pela frente no CimeCast e esse ano vocês vão arrasar muito. E o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar com certeza. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Até o próximo Tchau, episódio. até o próximo episódio.